Olá, vou neste vídeo resolver um problema sobre o binómio de Newton do 12º ano, o tema de probabilidades. Podem visualizar aqui no canto esquerdo este homem, ele é Newton, um homem sem dúvida que dispensa qualquer tipo de apresentação, um grande matemático, um grande físico, uma das maiores personagens da história da humanidade. É ele o autor deste desenvolvimento chamado binómio de Newton. Relativamente ao problema, no desenvolvimento do binómio x mais 1 sobre x elevado a 6, determina caso exista o termo independente de x. Okay? E peço-vos que tenham atenção aqui ao termo independente de x. O que é o termo independente de x? O termo independente de x será o termo em que não temos x, como é lógico, não é? Então a parte literal, ou seja, o x neste caso, terá que estar com o expoente zero, terá que estar elevado ao expoente zero, só assim não teremos parte literal. Qualquer letra ou qualquer número, vocês já sabem isto, elevado a zero dará sempre 1. Ok? Então é isso que iremos procurar. E para percebermos esta situação aqui, teremos que estudar o termo geral do binómio de Newton. Eu para já vou só colocar aqui este binómio, ok? Para ficarmos com uma ideia melhor sobre ele. Temos então x mais 1 sobre x, tudo elevado à sexta. E relativamente a estes problemas do binómio de Newton, quando vos pedem que estudem um determinado termo, pode ser o termo independente de x, pode ser o termo em que o x está elevado à quarta, a estratégia passa sempre por usar o termo geral do binómio de Newton. E das aulas teóricas, vocês já deverão saber que o termo geral no binómio de Newton se escreve da seguinte forma: t de p mais 1 é igual a combinações de n p a p vezes a elevado a n menos p vezes b elevado a p. Este aqui é o nosso termo geral do binómio de Newton. Ok? Este aqui é o termo geral. Para descobrirmos este termo independente de x, teremos que desenvolver aqui este termo geral à procura aqui desta situação do termo que está independente de x. O que eu vou fazer é começar aqui a trabalhar este termo geral mediante este binómio que temos aqui. Atenção que este n será sempre o expoente a que o binómio estará elevado. Neste caso, então, o nosso n será 6. Este a será a primeira parcela do binómio e este b será a segunda parcela do binómio. Vou então posicionar aqui aquilo que conhecemos. Teremos então que t de p mais 1 é igual a combinações de 6, não é? O n neste caso é 6. Combinações de 6 p é p vezes a, e o nosso a neste caso será x, elevado a n menos p, então a 6 menos p, vezes b, e neste caso o nosso b será 1 sobre x, tudo elevado a p. Para nos inteirarmos desta situação aqui do termo independente de x, a estratégia passa sempre por, neste termo geral, fazermos a separação entre o coeficiente e a parte literal. A parte literal será a parte do termo que tem letra, que tem variável, pode ser x, pode ser y, pode ser qualquer letra. Então teríamos que fazer aqui a separação. Desenvolvendo isto, temos então que o t de p mais 1 será igual a combinações de 6 p a p. E o que é que vocês podem fazer aqui? Reparem que no termo de Newton estarão muitas vezes a utilizar as regras das potências. E eu, para juntar esta parte literal, eu andarei aqui à procura de ter, por exemplo, a mesma base. Eu, se colocar este valor aqui na mesma base que este x,
eu vou poder juntar esta parte literal pela regra das experiências, em que terei a mesma base a multiplicar, somarei os expoentes. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou alterar aqui, alterar sem variar o valor absoluto, como é lógico. Eu vou só aqui aplicar regras das potências. Eu vou transformar primeiro este 1 sobre x e vou à procura da base. E qual é a base que eu quero? Se eu aqui tenho x, então eu aqui vou à procura de também ter a base x. Então eu tenho 1 sobre x. E como é que eu posso escrever 1 sobre x com a base x? Bem, eu vou utilizar aqui uma regra das potências, que é esta aqui, ok? Quando vocês têm 1 sobre a elevado a m, isto é exatamente igual a eu ter a elevado a menos m. Okay? Isto é uma regra das potências. Aqui terão mesmo de conhecer estas regras das potências para poder operar aqui no termo geral. Vou então passar este 1 sobre x aplicando esta regra das potências e ficarei então com x elevado a menos 1. Okay? Então é isso que eu vou escrever aqui. T de P mais 1 igual a combinações 6 PCP, x elevado a 6 menos P, vezes x elevado a menos 1 e depois tudo elevado a P. O que eu tenho aqui ainda que fazer, vou aplicar aqui outra regra das potências, vou aqui aplicar a regra em que tenho potência de potência. Se tiverem A elevado a N e tudo elevado a M, a regra que aplicam aqui é multiplicar os dois expoentes. Então, A elevado a N vezes M. Será essa regra que eu aplicarei aqui, quando tem então x elevado a menos 1 e tudo elevado a P. Vou então multiplicar os dois expoentes e fico com x elevado a menos 1 vezes P, ou seja, x elevado a menos P. Terei então aqui t de P mais 1 igual a combinações de 6 pp vezes x elevado a 6 menos p, vezes então isto que eu fiz aqui, x elevado a menos p. Nesta fase aqui deverão mesmo pensar em separar a parte literal do coeficiente. O que é a parte literal e o coeficiente? Se tiverem, por exemplo, um monómio, se eu tiver 2x ao quadrado, reparem, qual é a parte literal? A parte literal será esta parte aqui, o x ao quadrado, isto será a parte literal, e este 2 será o meu coeficiente. E para estudarmos esta situação que temos aqui, teremos mesmo que fazer esta separação. Olhando aqui para o nosso desenvolvimento do termo geral, eu tenho aqui a parte literal, e já tenho aqui a parte literal sozinha. Atenção que muitas vezes pode aparecer aqui um 2 a multiplicar por x, ou um 3, ou um 4, uma constante, e o que teremos de fazer é pegar nessa constante, como isto é tudo a multiplicar, e passarmos essa constante aqui para a beira das combinações. Okay? Para assim, dessa forma, separarmos a parte literal do coeficiente. Aqui esse trabalho já está feito, então eu vou pensar aqui em como é que eu vou juntar estas duas partes literais. Aqui aplicarei a regra das potências com a mesma base na multiplicação, e a regra diz-me que se eu multiplicar duas potências com a mesma base, eu vou ter a mesma base e vou somar os expoentes. Okay? Então é isso que eu irei fazer aqui. T de P mais 1 será igual a combinações de 6 pp vezes x elevado a 6 menos p mais menos p. Aqui é ter um pouco de atenção àquilo que me estão a pedir no problema. E o que me estão a pedir é o termo independente de x. E eu já vos expliquei aqui que este termo independente de x é o termo cuja parte literal tem expoente zero. Então é isso que eu vou pegar aqui. Este x representa a parte literal, então ela terá de ter expoente zero. Então este 6 menos p mais menos p terá de ser igual a zero. Okay? Resolvendo aqui esta equação, teremos então 6 menos p mais com menos, isto está menos, então terei menos p menos 2p igual a 0, e daqui tiro que p é igual a
3. O 6 passa para esse lado e fica menos 6. O menos 2 vai a dividir e menos 6 a dividir por menos 2 dá exatamente 3. Okay? Descobrimos então que o P é igual a 3. Para descobrirmos qual é o termo independente de x, será agora só substituir este valor de P aqui no nosso termo geral. Então teremos T, se o P é 3, teremos 3 mais 1, ok? Então teremos 4. Será igual a combinações de 6 PP vezes x, e agora se substituírem aqui o 3, terão 6 menos 3, ok, 0. Então teremos que o termo 4 será aquele termo que será independente de x e o seu resultado é mesmo combinações de 6. Peço aqui desculpa porque não introduzi aqui o valor de P. Ok, teremos aqui então combinações de 6, 3 a 3, ok, e estará encontrado aqui o valor do termo independente de x. Como x elevado a 0 é igual a 1, então ficamos só com isto. Estas combinações podem fazer a operação na vossa máquina e será igual a 20. Algo que vos quero chamar a atenção é aqui mesmo nesta questão que está aqui a ser colocada. Determina caso exista. Reparem, se é caso exista, então poderia não existir. E neste caso existe. Mas o que é que vocês encontravam para tirarem a conclusão que realmente não existia termo independente de x? Terão de observar aqui o valor de P. Este valor terá sempre de ser um número natural, inclusivamente o zero. Poderão ser inclusivamente o zero. E nunca pode ser, será um número decimal, um número com vírgulas. Ele nunca poderá ter esse valor. Vocês aqui terão sempre números inteiros. Ok, terão aqui sempre números inteiros, excluindo os negativos, como é lógico. Se aqui este P vos der algo com parte decimal, ok, então nesse caso não existiria termo independente de x. Fica então aqui a resolução do problema. Espero ter ajudado e é sempre um prazer enorme poder contribuir para as vossas aprendizagens.